Quero trazer para você esse caso aqui agora. Volte e meia, eu digo aqui, as histórias praticamente se repetem. A covardia no trânsito acontece. E mais uma vez, o motorista fugiu. Um motociclista foi atropelado por um carro na contramão na estrada da Ribeira. Ele sobreviveu por um milagre, mas pagou um preço bem alto pela atitude criminosa do motorista que fugiu sem prestar socorro. Veja a reportagem. Claudinei dos Santos, esse homem aí da foto, hoje luta para sobreviver. O caminhoneiro de 43 anos nunca teve uma vida fácil, mas sempre trabalhou para sustentar a família. Só que um irresponsável e possivelmente embriagado causou uma tragédia na vida dele. Na madrugada do último domingo, Claudinei estava em um bar aqui na região do bairro Guaraituba, em Colombo. Exatamente às 5h08, ele acaba passando aqui na estrada da Ribeira. Só que enquanto ele vem daquele lado lá, desse outro lado aqui, um motorista dentro de um Celta branco. Aqui no chão, a gente vê os pedaços do carro depois de uma colisão. O Claudinei estava vindo corretamente, só que o motorista entrou na contramão e atingiu ele de frente. Hoje, o Claudinei está internado no Hospital Cajuru. Uma perna ele já precisou amputar. E os médicos ainda estão avaliando se ele vai precisar amputar a outra. A irmã do Claudinei conversou com a nossa equipe e contou como ficou sabendo o que aconteceu com ele. A gente recebeu uma ligação que meu irmão tinha sofrido um acidente. Daí a minha irmã achou que era trote. Daí as pessoas que socorreram ele na hora, colocaram ele para falar no telefone, e ele falou para minha irmã que fosse lá socorrer ele, que ele tinha sido atropelado, tinha sofrido um acidente grave, né? E que ele estava amputado e estava se esvaindo em sangue. O Balanço Geral, sabendo da história, começou a procurar o responsável pelo que aconteceu com o Claudinei. Voltamos ao local do acidente e conseguimos imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a encontrar o carro e quem o dirigia naquela madrugada. Nesse vídeo, às 5h08, a moto onde estava o Claudinei aparece na imagem. Ele está em linha reta e do outro lado do vídeo, um carro já na contramão causa o acidente, arremessando o Claudinei por vários metros. Sabendo o que fez, o motorista fica por alguns segundos ali e mesmo sem ninguém na rua, ele foge em alta velocidade. Segundo as pessoas ali, eles falaram que era visto que ia acontecer alguma coisa de forma que o rapaz estava dirigindo o carro. Algumas pessoas em outro carro ainda descem para socorrer o Claudinei e talvez por isso ele hoje ainda tenha uma chance de sobreviver. Já na rua Genésio Moreschi, bem ao lado de onde o Claudinei foi atingido, conseguimos essa outra câmera de segurança. O carro passa em alta velocidade em linha reta. Mais à frente, outra imagem. Isso já a uns 500 metros de onde o acidente aconteceu. O motorista continua em alta velocidade. E nessa, algo que realmente pode ajudar. Com melhor resolução, essa câmera permitiu reconhecer o carro que causou o acidente. Um veículo Celta de cor branca, modelo um pouco mais antigo e que tem um friso preto na lateral. O carro tem 2 portas e ficou destruído do lado esquerdo, sem farol e quase com a roda saindo do lugar. A pessoa que fez isso, responda pelo que fez, porque nem com animal se faz isso, né? Atropelar e deixar caído na rua para morrer, né? Sem socorro. O homem que sempre lutou pela família, agora luta para se recuperar e tentar reconstruir a própria vida. O caminhoneiro que viajou para todos os lugares agora está internado, sem saber quando deixará a cama do hospital. Ele é motorista de caminhão e agora perdeu a perna. Então a família está sem chão, não sabe como que vai ser quando ele sair do hospital. A gente não sabe ainda o que vai fazer. Estamos sem chão, estamos sem caminho, sem rumo. Uma tremenda covardia, né? Você viu aí a imagem? Como é que alguém consegue viver isso e não parar para prestar socorro para a vítima? E aí a imagem é clara, ela mostra exatamente o carro branco, na contramão, atingindo o Claudinei dos Santos, de 43 anos. O homem era caminhoneiro, gente.
caminhoneiro, perdeu uma das pernas no acidente. E agora? Como é que ele vai trabalhar? Como é que o Claudinei vai trabalhar sem essa perna? A família está apavorada. Já estou aqui com o William Bittar. Tem notícias do Claudinei? Como é que ele está, Bittar? Boa tarde para você. Boa tarde, Jasson. Boa tarde, doutora Márcia, todo mundo que acompanha o BG. Jasson, ele segue internado, ele está consciente, está conseguindo conversar com a família pouco conseguiu visitar ele nesses últimos dias lá no hospital. Mas, Jasson, ele está desolado. Com o que a gente conversou com a família, inclusive nesse final de semana acabei conversando com alguns familiares dele, que ele está desolado, Jasson. Ainda não se sabe se a outra perna dele vai precisar ser amputada. Ele não lembra de muita coisa, ele só lembra que estava em cima da moto, depois logo caiu. E lembra também de ter conversado com uma das irmãs dele, pedindo socorro, dizendo que tinha sofrido esse acidente. Então ele pouco lembra, sabe que pode ficar sem as duas pernas, e o maior desespero dele é esse hoje, Jasson, que ele fique sem essas duas pernas mesmo, que não encontrem esse motorista e que ele não tenha nem justiça, talvez, pelo que aconteceu com ele. Claudinei tá até um pouco depressivo, se dá pra gente dizer assim, Jasson, porque ele está muito preocupado, ele que sustenta a família dele, sustenta a filha dele, e ele não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Ele está bastante preocupado com isso, está muito triste, não consegue falar muito, sempre quando começa a falar, ele começa a chorar, já é uma situação bem triste assim para toda a família dele, porque ninguém sabe por enquanto, ao longo do final de semana, ninguém teve notícias de quem acabou cometendo esse crime, Jasson. E a polícia, diz o que desse caso? Como é que tá? Em que pé tá, Bittar? Eles tiveram acesso logo depois que a gente conseguiu essas imagens, Jasson. Nós mesmos já levamos, a nossa equipe já entregou isso nas mãos da Polícia Civil, até para que seja feita uma melhor apuração. Nós tentamos, ao longo da última semana, várias imagens de câmeras de segurança, essas que estão na imagem, nós conseguimos com exclusividade de regiões de uma mesma rua, da mesma região ali, na mesma rua, nós encontramos essas imagens, conseguimos essas imagens. E a principal delas, Jasson, que está aí, é essa que dá para ver detalhes um pouco melhores desse carro, esse Celta branco. Então, até quem mora ali na região do Guabirutuba pode dizer de quem é esse carro. Possivelmente esse carro pode estar numa garagem, pode estar um pouco escondido, porque a pessoa não vai querer ficar andando com esse carro todo estragado na rua, até porque a roda ali realmente ela está quase caindo, Jasson. Então esse carro, nós fomos até inclusive em mecânicas da região para procurar, fomos ali no Guaraituba em mecânicas da região procurar para ver se tinha um carro ali que estava em conserto. E quem estiver assistindo que possa trazer isso, né, Jasson, dizer de quem é esse carro, onde esse carro está escondido, onde está guardado, que informe para a gente aqui do Balanço Geral, porque a gente tem que seguir nessa história. O Claudinei, ele não sabe, ele não lembra de quase nada que aconteceu. O que ele lembra é o que está acontecendo no hospital com ele. Hoje essas câmeras é que acabam ajudando a polícia a desvendar, né, esses acidentes, essas situações, esses crimes que acabam acontecendo. Ali, Bittar, você percebeu também que as pessoas reclamam bastante ali do limite de velocidade, as pessoas costumam acelerar, muitos acidentes ali na região do Guaraituba também, são até constantes, o pessoal falou muito disso lá para você também, né? Falou muito, Jasson, inclusive bem próximo de onde teve esse acidente aí com o Claudinei, alguns dias antes teve um outro acidente com outro motociclista também que ficou em estado grave. Nós conversamos ali com a população na região mesmo, alguns moradores, contando que a situação ali ela é muito preocupante, até porque tem um sinaleiro ali na região, Jasson, só que tem uma marginal do lado. E quando o motorista vê que o sinal está vermelho, ele já vai para a marginal e acaba passando mesmo assim em alta velocidade pela marginal para voltar para a rodovia. É algo que está assustando os moradores e comerciantes ali da região do Guaraituba. Vamos ouvir o que dizem os moradores então. Aqui é muito rápido, aqui o sinaleiro é muito rápido, fecha, os caras furam o sinal ali na marginal, direto, por causa do sinal fica vermelho, eles aproveitam a marginalzinha e tem que ter alguma lombada ali, alguma coisa parecida. E aí é o seguinte, tem uma moradora também que critica a falta de respeito de motoristas e a violência no trânsito na região. Vamos ouvir a mulher. Esse trânsito aqui, essa estrada Ribeira é violenta, inclusive para os motoqueiros, né? Sempre tem moto aí tombado na rua aí. E a gente vê coisas difíceis aqui. Aqui ninguém respeita ninguém, eu atravesso todo dia aqui, e mesmo na faixa eles não respeitam a gente. Pois é, quem é do trânsito tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada lá para Estrada da Ribeira, né, William? Tem que dar uma olhada, ver o que está acontecendo ali na região. Precisa de mais sinalização? Precisa de lombada?
precisa de monitoramento eletrônico, controle de velocidade, alguma coisa tem que ser feita. E não dá para continuar assim, porque os acidentes vêm acontecendo. Agora, uma coisa, doutora Márcia Marcondes, é impressionante, né? Que é a falta de bom senso das pessoas que estão dirigindo, que estão no trânsito, sabendo que em muitas atitudes irresponsáveis podem causar acidentes e a morte de outras pessoas, né? Jasso, se ele nesse momento tinha uma justificativa para o que ele fez, seja que havia má sinalização, que havia a claridade do local não permitia, ele chegou a parar porque ele não fez esse socorro e se explicasse dessa forma, não, olha, sinalização ruim, eu não te vi, isso daria uma empatia, inclusive, e uma diminuição do ponto de vista penal, porque agora não só vai responder por essa lesão corporal, né, que já está numa situação grave porque há amputação de uma perna e talvez outra amputação de outra, que não só afeta a capacidade de trabalho desse rapaz, mas toda a vida dele, né, do levantar da cama de manhã ao deitar, ele vai ter limitações que ele não tinha antes, mas falta esse momento de que eles param o carro, por que não descem a corda? Ao outro lado, um outro veículo que nada tem a ver com isso, esse sim, vai lá, presta socorro, chama as autoridades. Então nós temos um outro momento em que realmente estão se repetindo os acidentes ali, é necessário sim que as autoridades elas venham a ver, opa, estamos tendo muito acidente aqui, o que dá para fazer? E o que a comunidade acha que é interessante fazer naquele local? Realmente lombada, habitar, ou qual outra atividade? O que eles pedem ali é uma lombada eletrônica, pelo menos, que obrigue o motorista, o motociclista a reduzir a velocidade. E com relação a esse acidente específico, Jássio, é bom a gente lembrar, porque muitas vezes o motorista ele foge do lugar para evitar um flagrante, dizendo que ele tinha medo da população, que a pessoa estava ali e se sentiu acuada, que se sentiu ameaçada. Nesse caso, não tem ninguém, Jássio. É só o motorista que atropelou o Claudinei e o Claudinei caindo no chão. Ele ainda para, reduz a velocidade e logo depois ele foge do local. Então ele vai alegar que não estava bêbado quando cometeu o acidente, que é a maior possibilidade que ele possa ter ingerido bebidas alcoólicas e por isso fugiu do local. E a outra que ele teria se sentido ameaçado pelas pessoas ali na região, só que as imagens mostram que não tinha ninguém na rua naquele momento e ele poderia prestar socorro ao Claudinei. Talvez o Claudinei ainda ficasse numa situação bastante crítica, mas talvez não precisasse amputar a segunda perna. Uma ele perdeu logo ali no acidente, por causa do impacto muito forte, mas a outra talvez ele tivesse a oportunidade de mantê-la, se esse for o caso, que os médicos entenderem assim. Que a família realmente não entende até agora por que deixaram o Claudinei ali no chão sozinho, até que alguém do outro lado da rua acaba descendo e socorrendo ele. O acidente foi no dia 21, esse homem agora está no hospital, corre o risco de perder a segunda perna. Imagine, para quem tem 43 anos, teria aí pelo menos mais 20 anos para trabalhar, né? Para prestar seu serviço, né? De caminhoneiro, enfim, a gente vê muitos caminhoneiros aí, essa faixa de idade, trabalhando ainda, suando a camisa, né? Muitas vezes na boleia dos caminhões até um pouco mais antigos hoje em dia, né? Mas quer dizer, um homem que teria ainda pela frente muito trabalho para oferecer para a sociedade, muita coisa para oferecer, né? Para a família dele, inclusive. E aí acaba agora desse jeito. Já perdeu uma perna e corre o risco de perder a segunda por causa desse acidente. E por que a pessoa fugiu? Se ali não tinha ninguém, como disse o Bitar, que pudesse oferecer algum perigo para o motorista, não tinha. Será que teria bebido? Será que teria envolvimento com alguma outra coisa? Não se sabe. Estaria fugindo de alguém? Estaria fugindo da polícia? O que levou esse motorista a fugir? A deixar um homem caído no asfalto? Pai de família, 43 anos. Eu tenho certeza que vai aparecer quem era o motorista desse carro depois dessa reportagem que o Bitar trouxe aqui no Balanço Geral. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque o importante, minha gente, é identificar o responsável pelo acidente. É identificar essa pessoa que, no mínimo, foi omissa e não prestou socorro. Nesse momento, a gente vê que a polícia tem dois instrumentos muito importantes: as imagens e a população de bem. A população de bem, sim, vai ver esse veículo que está com esse tipo de dano, comunica a polícia dessa situação. Tem um veículo Celta branco e está danificado. A polícia vai lá identificar
esse condutor. Então, são os dois instrumentos muito importantes. As imagens que não vão permitir que ele alegue que saiu dali porque a população queria linchá-lo, né? E que também procedem nesse momento de identificação do veículo. E a população de bem que sim, essa sim, pode auxiliar e muito a polícia. E você sabe por que é importante que seja identificado o motorista? Para que haja punição. Porque uma sociedade que não tem punição vira bagunça. Infelizmente vira bagunça. Se você não cobrar, vira bagunça. Desrespeito à vida, desrespeito às pessoas. E as pessoas, aquelas que acabam cometendo crime de trânsito, né? Ou outra forma de crime qualquer, só vão entender se realmente forem punidas. Muitas vezes é necessário até para servir de exemplo, né, doutora Márcia? Exatamente. A lei serve não só para aquela que está cometendo a punição específica àquela pessoa, mas também punição às pessoas. A ideia de que há punição, né? Então, a da não impunidade e que há punição a outras pessoas para que não cometam o mesmo tipo de delito, que se cuidem nesse sentido. Em relação às pessoas que moram ali no entorno da Estrada da Ribeira, Bittar, vamos pedir agora para a nossa produção apurar, né? Nós vamos abraçar essa causa também, vamos apurar, ver se é o DR, se é o DENIT, quem cuida da Estrada da Ribeira agora, eu não lembro de cabeça, não tenho essa lembrança aqui agora, mas enfim, se é a Prefeitura de Colombo, enfim, verificar exatamente quem é responsável por melhorar o trânsito ali na região. Se há um problema, se foi identificado esse problema, tem que ser solucionado pelo poder público, não tenha dúvida disso. Bittar, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. E é importante frisar, né, Jasson? Essa imagem, se a gente conseguir deixar ela um pouquinho ali na tela de novo, é a imagem que dá para mostrar o carro. É um Celta branco, tem duas portas, tem um friso preto ali do lado, é exatamente essa imagem. Essa imagem, a população pode ajudar tanto a gente aqui do Balanço Geral a continuar essa história, quanto a polícia a descobrir quem estava dirigindo esse carro no dia que o Claudinei dos Santos foi atropelado e agora está no hospital. Jasson. Ok, obrigado mais uma vez, William Bittar, pela presença ao vivo com a gente, batendo um papo aqui, conversando, trazendo as histórias do mundo das novelas, né, as séries da vida real, o que acontece e a gente apresenta aqui para você. Novos capítulos dessa história a gente apresenta para você aqui no Balanço Geral.